Agora são 7h20. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do general 4 estrelas Braga Neto para a Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, que assume a pasta da cidadania. Todos os ministros com gabinete no Palácio do Planalto, a partir de agora, são todos militares. E a gente tem, portanto, na Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, né, que é general do Exército, Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, general da Reserva, Secretaria de Governo está com Luiz Eduardo Ramos, também general do Exército, e Secretaria-Geral Jorge Oliveira, major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto com o Wagner Romão, que é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Oi, Romão, bom dia. Bom dia, Marilu. Tudo bem? Tudo certo. Bom, Romão, olha, desde 1981, não é isso, no governo João Figueiredo, quando nós tínhamos aí o Golbery Couto e Silva, né, nessa pasta, né, da Casa Civil, chefe da Casa Civil, há muito tempo, desde 81, a gente não tinha, né, militar ocupando essa pasta, né, esse comando civil aí, né? E como é que você está vendo, né, Romão, tantos militares, né, compondo aí esses ministérios que estão exatamente no Palácio do Planalto? Nós estamos numa democracia, né? Mas a gente está lembrando a época da ditadura militar, não é isso, Romão? Como é que você está vendo? Então, Marilu, eu acho que desde o início do governo Bolsonaro, né, há um pouco mais de um ano, a gente já indicava, né, ele já indicava essa enorme relação com os militares, né, especialmente com o Exército, né. Vamos lembrar que ele não tinha uma conexão muito direta com a alta cúpula do Exército, naquele período ainda em 2018, e isso foi progressivamente sendo construído, né, no momento da transição, em que ele consegue se articular com a cúpula do Exército e trazer alguns nomes para o governo, né? No entanto, ele ainda tinha ali, especialmente no início do governo, e acho que o Onyx Lorenzoni é o último resquício, né, dessa figura dos civis, né, aqueles deputados que o acompanharam ao longo do seu período de deputado, né, na Câmara dos Deputados, e que se manteve no governo até agora, né? Então, a saída do Onyx Lorenzoni, a entrada desse general, do general Braga Neto, né, ele é exatamente a finalização de um processo, né, que veio sendo construído de entrada definitiva da cúpula do Exército Brasileiro no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que tanto Braga Neto como o Luiz Eduardo Ramos são militares da ativa, né? São militares que, portanto, faziam parte do Estado-Maior das Forças Armadas, né, do Exército e das Forças Armadas, né, no comando das Forças Armadas no Brasil, portanto, o que é muito diferente dos militares que estão na reserva, né? Embora, claro, eles tenham também um considerável poder, né? É diferente quando ele traz militares da ativa, né? Exatamente aqueles que comandam realmente essa força, né? O Exército. Ao longo do período, ao longo dos anos também, especialmente dos anos de democracia, a gente teve várias funções para a Casa Civil, né? Ora ela coordenava os trabalhos no governo, ora ela tinha uma relação com o Congresso, enfim, ora ela ocupava um papel mais restrito, inclusive ao próprio Palácio do Planalto, né? E o que nós estamos vendo agora é uma coisa muito paradoxal, na verdade, porque a nomeação anterior, né, do Ramos, do Luiz Eduardo Ramos, que eu acho que é mais estranha ainda do que essa do Braga Neto. Veja, porque o Luiz Eduardo Ramos está na Secretaria de Governo e ele vai fazer o diálogo com o Congresso, né? Quer dizer, em tese, a intenção dele é fazer o diálogo com o Congresso. Então é muito engraçado você chamar um militar, engraçado para dizer pouco, né? Você chamar um militar para fazer esse diálogo com o Congresso.
E o Onyx Lorenzoni, que em tese deveria ser essa figura que tem muitos anos de experiência de Congresso, né, deveria fazer esse diálogo. O que começou a acontecer aí? Né? O Onyx Lorenzoni e o seu grupo, né, continuou, de certa forma, tentando fazer algum diálogo com o Congresso, mas certamente, né, aí a gente não tem todos os bastidores, claro, mas certamente essa relação entre o Ramos e o Lorenzoni devia estar extremamente conflituosa, né? O governo continua batendo cabeça no Congresso, né? Acho que talvez o grande projeto aprovado no Congresso foi a reforma da Previdência numa conjuntura toda especial, né? E, nesse momento, o que está acontecendo exatamente é essa perda de capacidade de interlocução política do Bolsonaro, exatamente pela aproximação com o período das eleições agora em 2020. Né? Então, não me parece tão estranho num governo de um ex-militar, de um ex-capitão, né? e fortemente povoado por militares, que ele chame um militar para tocar a Casa Civil, que, na verdade, hoje tem a função de organizar o trabalho do governo. Né? É até natural que ele chame um general de 4 estrelas, da ativa, que tem uma forte ascendência, inclusive hierárquica, porque a gente sabe também que, para além do Palácio do Planalto, diversos ministérios são ocupados por militares. Né? Então, eu não tenho dúvida, você tem toda a razão, é um ministério povoado por militares, e me parece que a figura do Onyx Lorenzoni, né, ela tinha praticamente nenhuma, né, ascensão organizacional, né, sobre esses militares, tanto aqueles que estão no Palácio do Planalto, como aqueles que estão ocupando o Ministério da Infraestrutura, da Ciência e Tecnologia e outros. Né? Romão, como você disse mesmo, né, o papel do ministro-chefe da Casa Civil acaba variando conforme o governo. A ex-presidenta Dilma, por exemplo, quando foi ministra da Casa Civil no governo Lula, tinha essa função mais gerencial, diferentemente, por exemplo, do José Dirceu, que também tinha essa função gerencial, mas cuidava bastante da articulação política. No caso do Onyx Lorenzoni, ele estava lá para justamente fazer essa articulação política, mas além de ser uma figura, vamos falar a verdade, inexpressiva, né, em termos de parlamento, nunca foi um cabeça do Congresso Nacional em momento nenhum da sua trajetória política, ele também conta com um governo que não ajuda, né, em nada a articulação política. E Osmar Terra também, apesar de ter sido ministro do governo Temer, também é outra figura com pouca expressão. Isso não mostra também um certo isolamento do governo? Quer dizer, ele não tem penetração nem no meio político, nem na sociedade civil, e ele acaba se fechando em torno dos militares, que é onde ele pode conseguir um apoio significativo, Romão? Sim. Acho que, veja, não é o forte desse governo a interlocução com o Congresso. Né? O que nós vimos ao longo do ano passado, e vamos continuar vendo, muito provavelmente, é um protagonismo. Né? Nunca se falou tanto no Rodrigo Maia, né, no presidente da Câmara dos Deputados, no presidente do Senado, como grandes articuladores políticos que tentam, digamos, conversar com o governo para essa agenda de reformas que está colocada, reforma tributária, a tal da reforma administrativa e uma série de outras reformas aí. E o que nós temos visto é que aquela característica do presidencialismo de coalizão, em que o governo, né, em que o executivo tinha uma força muito grande, organizava o próprio governo, no sentido de tentar estabelecer com partidos políticos, né, uma base governista, né, isso não existe no governo Bolsonaro. Né? A base que se constituiu na reforma da Previdência, que eu acho que é importante sempre a gente citar a reforma da Previdência, foi o maior sucesso desse governo na interlocução com o Congresso, né? Eles conseguiram uma votação muito expressiva em dois turnos, né? Foi uma maioria formada de ocasião. Né? É claro que tinha uma série de partidos ali que tinham identidade com a reforma da Previdência, mas uma série de outros deputados vieram mesmo pela velha política das emendas parlamentares, das promessas, dos cargos e assim por diante. Né? Então, o que eu acho que em termos de prognóstico a gente pode pensar, né, é realmente um ano de 2020, queria avançar nesse prognóstico,
bastante difícil para o governo no Congresso, né? O Bolsonaro ele brigou com o PSL, que era, até pouco tempo atrás, o maior partido do Congresso, né? Junto ali com o PT, rivalizando, 53, 54 deputados. Entrou numa enorme enrascada, né? Eu diria, para conformar essa tal Aliança pelo Brasil, um novo partido político, né? Não vai conseguir fazer isso para as eleições de 2020, né? E, ao mesmo tempo, com essa quantidade enorme de agendas negativas, com o ministro Guedes falando mal das empregadas domésticas que foram viajar para a Disney, né? Chamando servidores públicos de parasitas, o ministro Weintraub, que não gosta dos professores e que é um incompetente, né? Porque fez o pior Enem da história. Eu poderia aqui citar vários exemplos. Então, a possibilidade de que os parlamentares, né, que vão disputar eleições nos municípios, né, comece um processo de distanciamento dessa figura do presidente é muito grande. A única opção, né, a única possibilidade disso não ocorrer é se o país voltar a crescer, né? O que a gente sabe que os economistas indicam como algo bastante difícil, né, por conta das próprias políticas neoliberais, pelas políticas que são as políticas de ajuste que diminuem, né, a capacidade do país retornar a uma situação de crescimento. Então, eu acho que esse ano de 2020 vai ser um ano difícil e talvez não por acaso o Bolsonaro reforça, né, no governo os militares, né, e aí eu acho que embora titubeassem no início, não há dúvida que a cúpula dos militares, a cúpula do Exército, ela entrou no governo, né, para tentar, digamos assim, salvar, né, aquilo que for possível ao longo desse período de governo Bolsonaro. Me parece que é essa a situação aí na relação dele com os militares e nessa perspectiva para o ano de 2020. Né? Agora, esse fato, né, de ter toda a cúpula ali, enfim, todo o Planalto, todos os gabinetes ali do Planalto serem ocupados por militares, é temeroso, Romão? Veja, Marilu, eu acho que sim, né? Porque eu acho que especialmente na relação com o Congresso, isso é muito ruim, né? Eu vejo como algo que é esperado, né? Que como eu já disse, né? Que um ex-militar num ministério muito cheio de militares convoque um militar para coordenar o governo. Esse é o papel da Casa Civil. Eu acho que é muito pior, né? Aí, se a gente for pensar estruturalmente, que a gente tenha sempre militares como soluções de problemas, né? Então, INSS foi esse caso, né? As próprias escolas cívico-militares, né? Que é a convocação de militares da reserva para atuar nas escolas, né? Eu acho que esse é o grande problema. Agora, por incrível que pareça, eu acho que só no governo Bolsonaro tão contraditório e tão paradoxal que os militares, pelo menos uma parcela dos militares, eles têm sido um freio ao crescimento dos grupos que acho que são os mais daninhos mesmo desse governo, que são os olavistas, né? São os olavistas, são os fortemente ideológicos, aqueles que entendem que o comunismo está graçando no país todo e que é preciso exterminar o comunismo, né? Que nas universidades só existem comunistas, né? Que no serviço público só existem comunistas, ou seja, é um pessoal realmente delirante, é um pessoal que delira e que acha que está nos anos 50 ou nos anos 60, em plena Guerra Fria, né? Então, por incrível que pareça, né, os militares acabam tendo nesse governo, né, um papel quer dizer, eu acho que é extremamente preocupante, né? Talvez se a gente tivesse num governo em condições normais, isso seria ainda mais preocupante, mas nesse caso, né, por paradoxal que pareça, eles acabam adotando uma postura um pouco mais moderada, né? A gente vê, eu acompanho muito o Ministério da Educação por conta, né, do nosso papel nas universidades, enfim. Veja, quando os militares... existe ali um conflito forte, né, entre o grupo olavista e o grupo dos militares, né? E a gente, às vezes, se pega torcendo para os militares, é uma coisa terrível, né?
porque o outro lado realmente é um lado delirante, né, e que está trabalhando para destruir a ciência e tecnologia no país. Então, eu acho que nessas condições que nós temos, né, se os militares passarem a ocupar um papel de defesa da soberania nacional, de defesa da ciência e tecnologia, né, de defesa, enfim, do país como um todo e das instituições, né, eu acho que é o mal menor, né? Mas eu concordo contigo, é que nós estamos numa situação tão difícil com esse governo, né, que os militares acabam sendo aí um mal menor, né? E se eles tiverem capacidade de conseguir, ao menos, organizar as tarefas do governo, né, para a população pode ser algo que seja menos pior, né? Mas sem dúvida preocupante, porque numa situação de forte instabilidade política, né, eu acho que esse é o ponto, né? Numa situação de forte instabilidade política, se nós tivermos aí um processo em 2020, né, em que haja uma maior percepção da sociedade, né, sobre os abusos do governo Bolsonaro, sobre a questão ambiental, sobre a questão da educação, sobre a própria, né, a continuidade do desemprego, né, me preocupa, sim, que ele esteja com essa vinculação tão forte àqueles que são os comandantes das Forças Armadas, né? E aí é um enorme risco para a democracia quanto regime político nesse nosso país. Romão, você falou a respeito dessa disputa de poder dentro do governo, né, entre uma ala militar e outra mais ligada ao olavismo, mas eu tenho um certo pessimismo, na verdade, em relação aos pontos de contato entre um lado e Sim, outro, justamente no caso do Ministério da Educação que você cita, né, que a gente tem o Abraham Weintraub, que é olavista, mas temos justamente nessa pasta aí o avanço, por exemplo, das escolas cívico-militares. A gente teve pela primeira vez no Enem a ausência de qualquer questão relacionada à ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil. Temos também já questão de ingerência na escolha do conteúdo de material didático. Enfim, esses pontos de contato também entre uma ala e outra não são perigosos para a democracia, ainda que a gente não tenha um regime autoritário do ponto de vista formal? concordo com você, Glauco. Acho que você tem toda a razão. Esse é o grande problema, né? Eu vou citar uma outra personagem, Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, né? Que foi desde o início o fiador do Bolsonaro junto à cúpula militar, as cúpulas militares, né? O próprio Hamilton Mourão, que tem né, quer dizer, aparentemente é uma pessoa um pouco mais razoável, mas se a gente for buscar os vídeos dele aí antes de ser vice-presidente, é exatamente esse perfil, né, de um militar extremamente ideologizado, né, extremamente ideológico, enfim. Eu concordo contigo. Acho que esse é o grande risco para a democracia, né? E que nós estamos vendo exatamente assim, quer dizer, se esse processo de extrema militarização do governo e da cúpula do governo redundar, né, num reforço desses militares, né, que tem um perfil mais ideológico, né, que pode se aproximar do olavismo, né, aí nós teremos realmente uma situação muito complicada, muito difícil, né? O que a gente analisa aí do perfil do Braga Neto, né, é que, digamos, ele não é muito afeito a esse tipo de delírio, né? Então, uma figura que aparentemente tem um perfil mais executivo, né, que atua nessa coisa de organização, né? Então, eu acho que nós temos que, claro, ficar muito vigilantes para ver como vai ser esses primeiros momentos, né, da sua ação no governo como coordenador de ações, né? Eu sempre acho que nós temos que combater, né, aquilo que nós não entendemos como bom, como razoável no governo, temos que combater as falhas do governo, mas também, por outro lado, torcer para que o governo não dê certo acaba sendo torcer contra a população, né? A depender dos setores. Eu acho que, por exemplo, o setor do desenvolvimento social, o próprio setor da educação, né? Quer dizer, nós temos que nós temos que combater aquilo que está errado, né? Aquilo que, por exemplo, ninguém quer que o Enem dê errado, né?
Nós queremos que o Enem dê certo, nesse sentido que o governo tenha sucesso em fazer um Enem que seja justo, que seja condizente com aquilo que os estudantes estão esperando, né? E temos que combater aquilo que está errado, né? Por exemplo, toda a perda de verbas para as universidades públicas, ou mesmo a reforma do Bolsa Família, que aparentemente vai ser muito ruim, né? Então, quer dizer, ter um militar, né, que coordene os trabalhos, que acabe com essa bagunça que está esse governo, né, em termos de execução, me parece algo positivo, né? Agora, se for uma coisa relacionada à perseguição política, né, ao incremento dessa ideologização, né, nós nunca tivemos um governo tão ideológico, né, como o governo Bolsonaro, né? Então, isso é importante que a população saiba, né, que essa ideia do viés ideológico é uma enorme besteira, né, quando o Bolsonaro fala isso. Então, nós nunca tivemos um governo tão ideológico. E desde o governo militar, e em alguns governos, até mais que o governo militar, a ditadura militar, nós estamos tendo os militares dentro da política, né? Dentro do governo, do executivo e também do legislativo, né? Então, essa confusão entre aqueles que detêm o controle das Forças Armadas, né, e que, ao mesmo tempo, têm uma postura de eliminação do seu inimigo, né, do seu adversário político, do seu inimigo interno, isso é extremamente arriscado para a democracia, eu não tenho dúvida disso, e o nosso papel, né, acho que tanto na universidade como na imprensa, na mídia livre, né, quando a gente está pensando também nos órgãos de comunicação mais hegemônicos, né, a gente tem que denunciar e temos que nos proteger, porque isso é proteger também a democracia, né? Bem, gostei do termo, mídia livre. Romão, só para a gente encerrar, isso vai ser tema mais para frente, mas os professores universitários das universidades públicas vão entrar em greve, né, dia 18 de março, né? Mas isso a gente vai falar depois, mas é importante, né, que, enfim, a sociedade esteja atenta, porque é uma greve importantíssima, né? Quero falar sobre isso depois, então, Marilu. Combinadíssimo. Diga. A gente esteve participando do congresso do ANDES, do Sindicato Nacional, né? Tem uma série de entidades, acho que praticamente todas as entidades do campo da educação estão se preparando para o 18 de março, né? Que deve ser um dia de mobilizações, deve ser um dia de conversa, né, com colegas, com os estudantes, com os docentes, com os funcionários, com a sociedade de maneira geral, no sentido de fazer a defesa da educação. Tem um tema importantíssimo aí, para além da questão das universidades, da ciência e tecnologia, que é a questão do Fundeb, né? Então, o governo parece estar desleixado, né, com relação ao Fundeb, que é um tema central, né? E aí, deputados e deputadas têm muito a fazer. Acho que é importante pautar, sim, esse tema. E nós temos aí um mês, mais ou menos, de organização do dia 18 de março. Tem que ser um dia de olhar para a educação, pensar na educação, entender a educação como algo que é bom para o país, né, e que não deve ser criminalizado. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um clima, inclusive, de criminalização da educação, dos docentes, dos professores, e acho que esse período aí de retorno às aulas, né, muitos estão voltando às aulas nessas semanas, é um momento importante de conscientização e de defesa desse que eu acho que é um dos maiores patrimônios do Brasil, que é o sistema educacional, né, com todas as suas falhas, mas que é um sistema que deve ser público, que deve ser para todos e todas. Muito bem, Romão, a gente agradece aqui a sua participação, um forte abraço para você, até mais. Agradeço também, bom final de semana para todos. Obrigada, você também. Bom, falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp.